Seja bem-vindo ao Jornada Cast, o seu podcast de tecnologia preferido. Fala galera, beleza? Meu nome é Maicon Gerardi e estamos para mais um episódio incrível do Jornada Cast, este podcast que você está vendo ou ouvindo, porque ele também é um videocast. Estamos aqui com o André Castro, ele que é bacharel em ciência da computação, mestrado em informática, ele também focado logicamente em robótica, inteligência artificial e machine learning. Ele é especialista em Machine Learning e Machine Learning Ops. Ele possui 7 mentorandos e ele atendeu em torno de 8 clientes com projetos também em Machine Learning. Além disso, ele tem 8 anos de experiência na área de tecnologia e ele é criador da comunidade The Machine Head. Seja bem-vindo, André. E aí, Maicon? Cara, primeiramente, te agradecer aos ouvintes por estar abrindo esse espaço aqui para a gente conversar, agregar um pouco na vida das pessoas, né? E muito obrigado a você que está aqui acompanhando, realmente. Vai ser uma honra estar trazendo novidades, assuntos para vocês. E é isso, cara. Só agradecer. Tamo junto, André. Eu que agradeço sua participação aqui, ter aceitado esse convite para a gente então justamente fazer isso, agregar na vida dessa galera, trazer insight aqui para o pessoal que está entrando na área de tecnologia e não sabe muito bem para o que tá perdido, sabe? O pessoal não consegue estudar, não consegue focar, então a gente vai trazer uma visão diferente aqui do desenvolvimento de software tradicional que a gente tem, né? Então, Machine Learning e Inteligência Artificial é um das coisas que estão em alta hoje, não só hoje, mas desde sempre, né? A inteligência artificial é explorada e com o advento aí das novas ferramentas acessíveis a todo mundo, isso foi mais acentuado ainda, né? Então, gera curiosidade em todo mundo e nada melhor do que alguém especialista nisso para trazer pra gente essas ferramentas e como que isso funciona, como funciona essa carreira, enfim, né? Mas antes de falar de tudo isso, de tecnologia e tudo, gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falar um pouquinho de como que começou essa sua jornada, como que você se interessou assim por tecnologia, como que foi isso na sua vida, André? Legal, cara. Antes de começar a falar, eu queria fazer um disclaimer, né? Porque, tipo assim, todo mundo que olha pra mim, assim, pra minha cara, a galera pensa, pô, esse cara tem 25 anos, cara novinho, como é que ele tá há 8, 10 anos na área de tecnologia? Não. Eu tenho 33 anos, é isso mesmo. 3 seguido de 3, né? Aí, então, tipo assim, 33, pô, eu sou velho. Pessoal. Eu sou velho, né? Tipo, mais velho que a maioria, talvez. Tá bem conservado, tipo assim, mas... Cara, eu gosto de brincar que eu sou um Dúnedain, né? Que é aquela raça de humanos que vivem vários anos no mundo do Senhor dos Anéis, né? Inclusive, Aragorn é um deles, né? Ou o tal do Benjamin Button também, né? Que ele também. Ele nasce um bebê e ele vai... Não, é o contrário, né? Ele nasce um bebê velho. Bebê velho e vai ficando novo. É isso aí também, né? Pode ser isso. Doideira. Mas, enfim, como começou a minha área na tecnologia, né? Como eu comecei nessa área de tecnologia. Eu acho que foi bem natural para mim, desde que eu era criança. Eu gostava muito de explorar, né? Tentar entender como as coisas funcionavam. Eu usava muito a lógica. E eu conto essa história, eu acho que para todo mundo, inclusive para os recrutadores, quando eu estou fazendo entrevista, que eu me lembro muito pequeno, desde cedo, pegando uma faca de ponta e abrindo aqueles carrinhos de controle remoto para tentar entender o que é que tinha dentro do carrinho, né? E eu abria, cara, todo brinquedo eletrônico que eu ganhava, eu abria, basicamente. Sério? E o desafio era montar de volta, né? Montar de volta. E chegou uma hora que eu comecei a tirar os fios também. Eu tirava os fios e ia ver o que acontecia e tal. E depois, para montar de volta, era difícil, né? Então, veio essa curiosidade desde criança, né? Tentar entender como as coisas funcionam e usar muito a lógica. Eu lembro que sempre gostei de joguinho de estratégia, joguinho que você tinha que pensar em planos, passar por etapas, né? E também fazer palavra cruzada. Eu gostava muito. E aqueles joguinhos também, né? De revistinha. Uhum. Então, meio que foi uma área muito natural para mim, quando eu entrei. E entrei nessa área com a ajuda de um amigo meu, que ele montava computador nessa época. Ele era mais velho e eu admirava ele bastante.
E ele foi me ensinando uns truques. Cara, ó, isso aqui é a memória RAM, isso aqui é o HD, a gente desmonta assim, a gente tem que ter cuidado com a energia estática, né? Eletricidade estática. Então ele ensinava para você pegar numa superfície metálica para descarregar a tua mão, né? Para não queimar o processador e tal. Nossa, cara, eu aprendi isso num curso que eu fiz quando eu tinha uns 10 anos de idade também. Justamente, cara, que massa. Daí ele te ensinou, nossa, cara. Ô, isso aí é muito, que ninguém sabe, a maioria das pessoas que mexem com o computador não sabem disso, né? Que você tem que pegar e descarregar a energia estática que tá no seu corpo, na sua mão, Exato. antes de você tocar no equipamento eletrônico, senão você queima a placa, você pode até levar, enfim, choque. Enfim. Isso, exatamente. Então, eu Cara, já levei choque aí, assim, já levou já? Já. Eu tinha, acho que uns 16 anos nessa época. E antes disso eu nem programava, né? Nem programava. Mas eu sempre gostei de joguinho. Jogava online muito, videogame. E teve um jogo que eu jogava bastante, que era chamado Tibia. É um RPG, né? Nossa, joguei muito Tibia, cara. O pessoal... legal. Olha, é difícil alguém que conheça esse jogo. É difícil hoje em dia, né? Mas nos anos de 2000, 2010, a galera jogava muito. E eu, cara, cheguei a abrir um canal no YouTube. Nossa, a galera que me conhece mais tempo sabe que eu tinha um canal lá no YouTube. E então, divulgando sobre Tibia. Nossa. A minha primeira experiência em aspas, né, com programação foi justamente fazendo script para esse joguinho. Porque eu tinha um servidor e os scripts eram feitos em Lua. Não sei se você já chegou a ver. É uma linguagem que o brasileiro criou, alguma coisa assim. E, na verdade, era scriptzinho, que você ia mudando algumas variáveis, algumas coisas, e isso afetava no joguinho. Sim. E antes disso, eu nunca tinha programado, assim, né? Porque realmente nunca tive influência de uma pessoa que sabia programar para me ensinar. Mas eu na aprendi curiosidade, a programar. você foi... Eu aprendi a programar quando eu entrei realmente na faculdade. Mentira. Não aprendi a programar na faculdade, não, cara. Só aprendi depois, depois que eu saí pro Como assim, cara? A faculdade trabalho. não aprende a programar, cara? Cara, não. Não aprende, né? Você aprende a sintaxe da linguagem, aprende a base, mas realmente programar mesmo, né? Fazer um sistema com as boas práticas, não só aprende, na prática mesmo, ou então você tem que correr por fora, né? Sim. E, pô, foi muito natural para mim escolher ciência da computação para fazer. Legal. Foi assim que eu comecei. Mas antes de você entrar na faculdade, você fazia servidor de Tibia? Você gostava já conhecia um pouquinho da lógica? Ou foi só na faculdade ou depois da faculdade que você começou a desvendar esses mistérios da tecnologia? Foi antes, né? Foi antes. Mas como eu disse, programar em si eu nunca havia programado. Eu era muito bom em lógica, muito bom em resolução de problemas, muito bom em estratégia, né? Realmente pensar como você deve seguir passo a passo para chegar no objetivo. Então, isso são características de pessoas que podem se dar bem nessa área, né, da tecnologia. Porque, basicamente, quando você está programando, você está escrevendo uma lógica baseada num passo a passo para resolver um problema maior, né? Então, pessoas que têm essa capacidade lógica têm facilidades para entrar nessa área, né? Então, por isso que eu disse, foi muito natural para mim seguir uma área da TI, sabe? Com certeza. Depois que, bom, aí você entrou então em computação, você antes fez algum curso, você chegou a fazer algum treinamento antes ou foi direto pra faculdade? Como que foi isso? Foi direto, velho. Eu sabia mexer no Word, obviamente, né? No Excel também, criar algumas planilhas, e eu sabia também mexer com Photoshop, e Photoshop eu aprendi a mexer na mão, assim, né? Mas realmente com programação zero. E eu fui sempre uma pessoa muito autodidata. Eu queria aprender alguma coisa e eu ia atrás, procurar quem sabia, ou então procurar na internet, um vídeo. Hoje em dia tá muito mais fácil, né? Muito mais fácil mesmo. Hoje em dia, do seu celular você consegue programar também. Mas, com certeza. Antes de entrar na faculdade, realmente não tinha feito nenhum curso. Eu jogava muito, cara. Eu era muito jogador. Muito jogador. Muito jogador. Além de Tibia, você jogava o que mais? Jogava Need for Speed, né, naquela época, né? Jogava CS também, joguei muito CS. E basicamente eu passei a faculdade toda jogando. Só no último ano de curso que eu tomei vergonha. Eu tomei vergonha e comecei a estudar mesmo, assim. Fazer o TCC. Caramba. Exatamente. Caramba, e foram 4 anos de estudo, é isso? Mentira, foram mais. Porque teve greve e eu tomei pau nas primeiras disciplinas de cálculo, de matemática, justamente porque eu não estudava.
Eu só queria ficar jogando e eu vim com aquela mente do ensino médio, de tipo assim, a aula vai te ensinar, mas na faculdade é diferente, né? A aula não te ensina, você tem que estudar por fora, principalmente cálculo, velho, porque os professores são É, muito FDPs, né? e cálculo é bem complicado, bem difícil, né, de aprender. Eu mesmo já reprovei Eu reprovei cálculo 2 eu acho. Nossa, já é. Também. Na faculdade de computação que eu fiz não tinha cálculo, mas daí quando eu migrei pra PUC, no Rio Grande do Sul, daí tinha cálculo. E aí eu, Uhum. pá, sentei. É. Que daí eu não. Então a gente, desculpa te cortar, a gente quebra aquela É isso mesmo. concepção de que você não precisa ser gênio, né? Você não precisa saber matemática para você entrar nessa área, né? Eu tomei pau, né? E eu E, cara, também. Aí, ó, dois exemplos que não precisa ser gênio, cara, pra entrar na área de pra tecnologia. entrar na área. É só você gostar realmente, você tem que ter um interesse genuíno por aquela área, né? Não adianta você começar alguma parada que você não tem interesse, porque você vai levar de banda, assim, né? Levar de barriga, como o pessoal chama. Então, se você Sim, realmente tiver um interesse genuíno e tiver disposto a sacrificar algumas coisas, tempo, estudar bastante, você vai ter sucesso nessa área, sabe? com certeza. Bom, no começo ali que você falou, mas alguém te inspirou para entrar com ciência da computação ou você escolheu? Como é que foi essa parte? Assim? Seu pai falou, ó, você vai fazer alguma coisa? Sua mãe, você teve que ir? Ou como é que foi isso? Então, cara, minha família sempre foi muito de boa com relação à minha escolha de curso que eu ia fazer. Nunca um sonho, por exemplo, dos meus pais era ter um filho médico, um filho advogado. Então, eu tive sempre essa abertura de escolher meu caminho. E, Ah, como eu legal. disse, esse cara que me ensinou a mexer com computadores, meio que foi uma influência, que ele fazia um curso técnico, né, em Uhum, computação. Então, na época, eu me vi, tipo, pô, eu tenho que entrar em algum curso que seja relacionado com exatas. E uhum. desses cursos de exatas, qual que eu mais me identifico, né? Então, fui tirando por eliminação, no final, sobre a computação. Então, foi assim que eu escolhi, sabe? Show. Você fez algum teste vocacional, alguma coisa? Você pegou exatos, porque era o que você gostava mais, tipo, de matemática e tal. Lógica. Era. Isso. Eu fiz um teste Que legal. vocacional, né? Aí deu ou engenharia ou áreas da TI. Aí eu segui TI. E TI. na época que eu fiz, o único curso que tinha era ciência da computação e sistemas de informação. Mas eu falei assim, pô, ciência da computação. Eu pensei, computação, computador, eu vou para esse. Aí me ferrei no começo com os cálculos. Mas enfim, faz parte. Se não fosse os cálculos naquela época, hoje eu talvez não estaria atuando em machine learning, né? Porque a gente usa bastante hoje em dia. E Ah, depois de anos, eu aprendi. Depois de anos, né? Mas, enfim, faz parte, com certeza, cara. faz. É uma jornada, né? A nossa vida, É, a nossa, assim, o nosso aprendizado é constante, contínuo, todo dia, né? A gente aprende quando tá na área de tecnologia, principalmente, são muitas ferramentas, enfim. E, exatamente. e aí, como é que foi essa faculdade, assim? Como é que foi para você ter cursado, começou ali? Então, você já estava disposto, mesmo que não estudando tanto, mas o estudo também né? A faculdade, ela não é tão empolgante assim, né? Quando a gente entra nela. Não é. E como é que foi para você essa experiência, assim? Então, foi bem difícil, né? Eu acho que todo estudante universitário passa por essas coisas de você ficar se perguntando: será que eu deveria estar aqui? Será que eu continuo por esse caminho? Você constantemente olha para os lados, tenta se comparar com outras pessoas. É natural do ser humano, mas é mais natural para alguém que está no início de carreira, né? Que fez uma escolha tão importante, que seria escolher uma profissão para você seguir pelo resto da vida. Então isso foi bem natural, inclusive colegas se perguntavam junto comigo: o que a gente está fazendo aqui, velho? E a gente meio que se ajudava, a gente falava: pô, esses cálculos aí tá difícil. E teve um colega que falou para mim: cara, imagine isso aqui como se fosse o purgatório, você tá passando por essa parada difícil, mas lá na frente vai ser bom. E foi isso, cara, foi isso, né? Depois da metade do curso, que comecei a perceber que tinha disciplinas lá que me interessavam, e é normal, tipo, de 100 disciplinas, apenas 15 ou 20 te interessar, é normal demais, né? E eu Uhum. comecei a me interessar muito mais pela parte de engenharia de software e pela parte de machine learning, né? Então, vi isso bem no final do curso, né? Então, tive que realmente batalhar, não desistir, enfrentar bastante coisa para tentar seguir esse caminho e encontrar aquelas pérolas que estavam no final, né? Nossa, cara, imagina, só no final do curso que você Só foi no ver o final. Machine Learning e as matérias, as disciplinas que mais
E geralmente o final do curso é mais empolgante que o começo, né? Então Exato. você teve que ter muita resiliência, né? Muita Exato, cara. resiliência. E, cara, era dúvida constante. Eu me perguntava, poxa, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo na minha vida? Mas, ao mesmo tempo, eu parava e racionalizava. Cara, é isso, velho. Porque, tipo, anteriormente eu tinha perguntado pra mim se eu queria medicina, ou direito, ou algumas coisas. Essa resposta continua sendo não hoje. Então é Uhum. isso. Eu já comecei, eu tenho que ir até o final, né? E, Legal. cara, levando porrada, mas eu saí melhor, né? Saí mais forte depois disso tudo. E fiz a escolha certa. Né? Hoje eu sei que fiz a escolha certa. Ah, que massa, cara, que massa. E na faculdade, assim, você conheceu muita gente? Foi muita. Como é que foi essa questão de conhecer pessoas, network? Como é que foi isso? Uhum. Então, eu nunca tive um mentor assim. E, inclusive, uma das razões que eu virei mentor foi justamente isso. Porque eu me senti muito perdido no início da faculdade. E, inclusive, os próprios colegas meio que... A maioria não se ajudava, né? Hum. Então, por exemplo, teve alguns colegas que conseguiram estagiar em laboratórios e, cara, eles ficavam com as oportunidades para eles. Eles não divulgavam, por exemplo. Ó, pessoal, tá tendo um laboratório aqui, vou se inscrever, alguma parada. Meio que é uma competição, né? Já começa a competição lá dentro. Nossa. E eu nunca tive um mentor para dizer assim, André, ó, esse caminho aqui é importante, isso aqui é importante por isso, faz isso, porque lá na frente você vai ganhar aquilo, sabe? E meio que eu fui me descobrindo sozinho, descobrindo meu caminho lá dentro e observando muitos outros também, quem estava acima de mim lá na frente. E eu perguntava, o que que aquela pessoa fez para eu estar lá? Aí eu ia ver o Aham. currículo dela, né? Ah, ela fez monitoria, ela foi monitor. Ah, ela participou de um projeto de pesquisa no laboratório tal. Ah, ela, sei lá, ajudou um mestrado, um doutorado, uma pessoa que fazia a realizar a pesquisa dele, né, junto com o professor tal. Ah, o cara fez um intercâmbio. Então, comecei a observar outras pessoas e tentar seguir os passos que eles fizeram, né. Então, isso, desde cedo, assim, eu acho que eu tinha uns 20 anos, eu comecei a observar isso. E, hoje em dia, cara, eu sei que é o caminho do sucesso. Você tem que seguir os passos daquelas pessoas que chegaram lá, né, se você quiser. Tem até uma frase que, inclusive, foi um amigo meu que falou que ele disse: o sucesso deixa rastros. Uhum. Então você tem que Total. seguir esse rastro, né? Esse cheiro que fica, né? Então eu descobri isso desde cedo. E é o que eu continuo fazendo hoje. Sempre vai ter alguém na tua frente, lá em cima, maior que tu. E você tem que se espelhar nele, não se comparar, mas se espelhar e tentar seguir aquele rastro que ele deixou. Pra tu ir seguindo, né? Nossa, total. Eu acredito muito nisso, né, cara? Também, velho. Questão Também. da modelagem, né, cara? Modelar as pessoas, isso né, Exato. que você falou, é de suma importância, porque que nem você falou, o sucesso deixa rastros, e esses Uhum. rastros, você seguir ele e modelar aquelas pessoas que chegaram onde você quer, você Exatamente, consegue velho. chegar lá também. E Obviamente que você tem que adaptar pro teu contexto, né? Algumas coisas. Mas o princípio continua sendo o mesmo, velho. com certeza. E você não tinha mentores, então Não isso tinha, não tinha. para você É, era. foi difícil, né? Foi muito na observabilidade. Então, por isso que eu digo que eu demorei a ter sucesso, né? Tive sucesso tarde, assim. Mas, cara, não me arrependo. Não me arrependo, sabe? Que massa. Foi, Cada um tem o seu foi um caminho, momento. né? É, Não tem como. Não existe o caminho certo, não existe o caminho errado. Existe o caminho que deu certo pra você, né? exatamente. Então, que massa, cara. E aí, depois da faculdade, como é que foi essa. Você já tinha emprego? Já começou a trabalhar na faculdade? Foi antes ou depois? Como é que foi? Graças a Deus, eu só estudei na minha vida. Mentira, desculpa, mãe. Entre aspas aí, né? Eu jogava muito também. Mas, assim, eu só tinha a obrigação de trabalhar com os estudos mesmo, assim, né? Então, minha mãe tocava as coisas na casa e ela foi, cara, uma mãe muito foda, porque ela falou assim: eu sei que o estudo vai ser tudo na vida de André, então eu vou fazer o máximo para nunca pedir que ele trabalhe, para me ajudar na casa, né? Então Uhum. ela deu o gás dela lá, né? Tipo, passou por várias coisas para poder me poupar, né? Qual De que é o ter nome da sua trabalho, trabalhar e mãe? estudar. Célia. Célia, um abraço pra você, Célia. Beijo, Devo tudo senhora. a ela, cara. E recentemente eu trouxe ela para cá, para São Paulo, com tudo pago. Paguei tudo para ela. E ela veio passar 10 dias aqui comigo, né? Então, tipo assim, foi um dos Presente. presentes que eu vou estar devolvendo para ela ao longo do resto da minha vida, tá ligado? Ai, que massa, que Por massa. tudo que Ela ela fez por gostou? mim. Adorou, cara. Foi a melhor experiência que ela teve na vida, assim. Que Foi muito legal, bom. cara. Foi muito bom. Aqui é massa, né? Quando a gente consegue colher os frutos de tudo que a gente plantou. É muito massa, cara. Exatamente. Aí só depois, no mestrado, que eu comecei a ganhar uma bolsa, né?
que assim que eu acabei a graduação, entrei no mestrado, justamente por falta de oportunidade de trabalho lá. Então eu segui para o mestrado porque era o caminho mais visível que eu tinha. Aí eu comecei a ter meu dinheirinho já, comecei a ficar mais independente. Comprei a televisão de casa, a televisão lá. Aê, a Comecei a televisãozinha é ajudar, top. né? Comecei a ajudar. Né? Legal. Aí você começou, então, no seu mestrado, então, que você começou a ver o retorno daquilo que você estava estudando, no caso. Exatamente. Isso eu tinha 25 anos de idade. Show de bola. E aí você viu, poxa, aqui que eu consigo ganhar um pouquinho de dinheiro. E aí como é que foi como é que foi essa entrada no mestrado, assim, tipo, foi, foi desafiador? Como é que foi entrar no mestrado, assim, pra você? Como é que foi Sim, essa sim. experiência? Tá, legal. Vou dar um passo atrás e contar um pouco do meu TCC, né? Meu projeto de conclusão de curso. Boa, boa, boa. Que foi justamente a época que eu tava voltando do intercâmbio que eu fiz e que, cara, eu consegui me encontrar bastante, me entender. Cara, é isso que eu gosto, essa área que eu quero seguir, né? Justamente foi no último ano do curso. E eu segui pra área de robótica, de machine learning, e pedi orientação a um professor que tinha recém criado um laboratório lá. Uhum. E, tipo assim, o professor tinha recebido um investimento, que tinha uns robozinhos lá, tinha uns sensores de visão, né? Uhum. Você já viu aquela câmera da Microsoft, que é o Kinect? O Kinect, Aquela, aham, aham, sei. aquelas bem antigas, nas Você coloca. pretonas. Aham. Pronto. Esses robozinhos basicamente eram uma base com rodas e tinha esse sensor que ele ficava olhando o ambiente assim, né? Ele falou, tem um projeto isso aqui, você quer fazer o DCC em cima disso? Que era para usar essa câmera para identificar objetos e colocar uma classificação. Isso aqui é uma bola, isso aqui é um livro, isso aqui é... O primeiro Que projeto da de machine hora. learning. E, cara, eu fiz isso tão bem, tipo, eu já voltei com sangue nos olhos do, do intercâmbio e, cara, eu fiz isso tão bem, tão foda, que o professor me convidou para continuar esse trabalho no mestrado, né? E como é que Então, foi, tipo, tipo, vamos falar desse projeto aí. Então, esse projeto reconhecia determinadas objetos dentro do, tipo, da... Era um da visão robô? da câmera. Como é que Era, funcionava isso? era um robô, assim. Basicamente era uma base redonda, tinha uma rodinha embaixo, e ele era uma torrezinha e tinha um notebook, que era o processamento do robô, né? E em cima tinha um sensor, que ele ficava escaneando. Então era um robô que ele fazia navegação, ele andava pelos corredores, e esse sensor ia mapeando, assim, o ambiente, nas paredes, o chão. E o objetivo foi usar esse sensor para identificar objetos. Que massa. Aí era em 3D as coisas, né? Porque justamente a câmera é em 3D, ela projeta um raio infravermelho e tem um sensor infravermelho. Então, com isso, ela consegue construir uma cena em 3D do ambiente, sabe? Caramba, mas deve ser bem complexo, né, de programar É, esse era feito em carinha C++, esse projeto. E, cara, fiz o código todo cagado. Tipo assim, fiz tudo em um Pô, arquivo só o fez negócio, pra sabe? funcionar. Mas funcionou, mas 2.000 funcionou. linhas de código, é isso aí. Foi, mais ou menos assim. Tudo um arquivo só e, tipo, esses padrões, essas paradas de organização de projetos, eu só vim realmente aprender depois que eu entrei na indústria, que eu vi realmente como o pessoal tava construindo as coisas, né? Nossa, nem me fala que Mas meu foi isso. primeiro projeto também na faculdade foi mais ou menos parecido. Todo no arquivo só que a diferença era em Python. E aí era É, tudo no arquivo só e era isso aí. Botava lá, programava, funcionou, deixa lá, não mexe que sim. não mexe que tá funcionando. Então, mas Aí, faz tipo, parte. esse foi meu TCC, né? Aí o Que professor massa, cara. gostou, a banca disse que tava no nível de um trabalho de mestrado, e o professor me convidou para ir para o mestrado, né? Então, tipo, fiz a seleção assim que eu terminei a graduação e eu passei, né, na Uhum. seleção. E eu não recebi bolsa nos primeiros meses, porque tinha uma quantidade limitada de bolsas, mas depois eu comecei a receber bolsa, né? Ah, daí E, começou a pô, ficar melhor. aí ficou bom, né? Então eu já engatei esse mesmo projeto, a gente só aumentou o escopo de objetos que a gente queria Isso era identificar. que ano, mais ou menos? Isso foi em 2015. 2015. 2015 eu entrei no mestrado, foi Que nessa da época. hora. E aí começou a estudar para o mestrado e como é que foi essa experiência do mestrado? Já ganhando uma graninha, já Difícil, velho. dava Difícil porque, treta. tipo assim, velho, porque, tipo, eu tinha que aumentar o escopo do trabalho e eu tinha que trazer para não mais objetos que estavam no chão, em um plano, mas objetos que estavam no ambiente, por exemplo. Uhum. Então, eu tive que dar uma mexida no algoritmo, para tentar fazer uma coisa nova que não existia na época. E, basicamente, o que eu queria fazer? Eu queria identificar linhas
verticais e horizontais em um ambiente em 3 dimensões. Aí eu tive que aplicar um monte de segmentação, um negócio de visão computacional, uns algoritmos lá, usando matemática. E eu cheguei numa parte que eu tava bem travado. Eu não consegui ir pra frente. E eu fiquei pensando assim, pô, vou desistir. Aí eu falei pro professor, cara, não quero mais isso não. Não tô conseguindo, tá difícil, acho que não tem solução, eu já procurei na internet. Cara, eu dormi no laboratório. Eu dormi. Tipo, cara, parece que eu virei outro André, depois que eu cheguei no final do curso, né? Eu realmente vi assim, pô, já reprovei um monte de coisa, tô aqui ferrado, quero fazer alguma coisa na minha vida. Então eu dei uma virada de chave, assim, que eu virei um monstro de produtividade. Então desde essa época, eu sempre corri muito atrás das minhas coisas. E como eu disse, nessa época que eu tava travado, eu chegava a dormir no laboratório, literalmente. Eu levava uma marmita, passava lá, virava à noite, acordava no outro dia de manhã, eu dormia embaixo da mesa do laboratório. Caramba! É sério. E acordava no outro dia e tinha um cafezinho, né, que o pessoal fazia na copa lá embaixo do laboratório, eu ia comer. E levava um pão pra comer, né, tipo assim, alguma parada pra tomar um café da manhã e vinha pra casa depois. Mas eu virava à noite. Por que eu virava à noite? Porque eu tava fazendo um trabalho que não poderia ter pessoas passando. Uhum. Então tinha também essa questão, né, de eu estar num ambiente que não tinha gente no corredor do laboratório andando. Caramba, Eu falei, cara. E o professor, teste era restrito, né? eu posso dormir aqui? Professor, pode dormir. Aí não tinha onde dormir, eu levava um saco de dormir e dormia embaixo da mesa do laboratório. Caramba, cara. Obsessão total pelo seu Obsessão, trabalho. cara. Obsessão pra dar certo, sabe? E eu só Caraca, consegui velho. destravar quando o professor colocou um aluno para me acompanhar e ele deu umas ideias assim que eu nunca tinha pensado, né? É aquela parada, você tem outro ponto de visão que tá vendo todo assim, né? Você tá focado lá naquela visão, mas se chega uma visão vendo todo, ela vai te fazer perguntas que às vezes você não enxerga, porque você tá tão focado que você enxerga de ver o todo, né? Com Então foi com uma certeza. pergunta que ele fez que eu comecei a pensar pro outro lado, né? E aí eu consegui destravar, velho. Mas Caramba, cara. foi uma obsessão mesmo. Você falou a palavra certa. Foi uma obsessão, cara. Ficou E obcecado por resolver foi, velho. aquele problema né, disposto a tudo, dormir no Exato. laboratório. E você Eu fez pedia isso. pizza, velho. Eu pedia pizza. Eu lembro que eu pedia pizza pro laboratório. Eu ficava lá comendo pizza. Acordava de manhã, comia pizza gelada no outro dia. Caramba, Mas era cara. bom, era bom. Era, E, era, pô, era o que tu precisava pra poder destravar, né? exatamente. Que nem você falou, Eu, foi, cara, foi uma foi uma trava. situação de. Ou vai ao racha, velho. Eu tô aqui, eu tenho que fazer só isso, né? Porque, tipo, se eu fosse pra casa, eu ia ficar distraído, né? Ah, Uhum. tem TV, tem outra parada, mas eu falava, não, cara, eu vou ficar aqui e eu vou resolver essa porra, tá ligado? Que da hora, cara. E Que ficava massa, lá. cara. Isso durou um mês, mais ou menos, assim. Não um mês dormindo todos os dias, né? Eu acho que eu Uhum. dormia em uma semana, umas 3 vezes na semana eu dormia no laboratório, assim, mais ou menos. Não Pra era todos os poder. dias também, não, né? E teve outro cara que começou a dormir também, lá. Ah, você foi o precursor da galera dormindo no Foi, laboratório. cara, teve um cara, ele levava saco de dormir, dormia lá também, tipo, ele morava distante, ele fazia uns trabalhos com drone lá na época. E era o mesmo caso que eu, né? A gente precisava do ambiente livre de noite, assim. Ali começou a dormir também. Bons tempos, velho, bons tempos. Caramba, cara, Doideira. que massa, velho. E aí você começou a realmente. Nossa, e você. Como é que foi pra ti isso? Tipo assim, depois que você destravou, que você, né, conseguiu fazer o projeto, começou a andar, e aí? Como é que foi isso pra ti? Então, tipo, eu pensei assim, cara, pra tudo, ou quase tudo, existe um caminho, sabe? O que depende, se você vai chegar lá ou não, é a tua obsessão e a tua força de vontade de continuar tentando, tá ligado? E raramente eu desisto das coisas que eu começo hoje em dia, raramente. E eu faço até dar certo, né? Eu faço, nem que leve 10 anos, mas eu faço. Eu faço. E eu descobri que eu tenho essa mentalidade, assim, sabe? Foi realmente no TCC e no mestrado, que no TCC eu também tive uns probleminhas assim, né? De travar. Mas no mestrado muito mais. E desde então, velho, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu faço. Demora. Mas eu vou e faço, tá ligado? Que massa, cara. Que da hora. Né? E, Eu e, nunca, eu nunca me considerei uma pessoa muito inteligente, mas eu sou esforçado. e Isso esforço vence talento, cara. Isso vence. é, isso é fato.
Sim. Não tá? Porque você pode ter nascido um Cristiano Ronaldo, mas se você não treinar que nem ele, você não. Você não, né? Você não tem que ser esforçado, cara. Não adianta. Você pode ter nascido o Elon Musk, mas se você não Isso é verdade. for lá e se esforçar que nem o cara, você não vai conseguir evoluir, né? Exato. Isso é fato. E eu quero deixar um disclaimer aqui, né? Pra quem talvez possa estar ouvindo. Tipo assim, pô, o cara chegou aqui, o cara não se considera inteligente. Não, tudo bem. Eu posso ser inteligente, mas não tanto quanto outros caras do curso. Cara, tinha uns caras lá que era gênio. Na moral, eles eram gênios. Tipo, qualquer coisinha ele já tava fazendo lá, eles pegavam muito rápido. E a gente considerava eles como os oráculos, né? Que a gente tinha algum problema, a gente ia perguntar, o cara sabia, assim. Ele pegava as coisas muito mais rápido. Então não era nesse nível, né? Não era nesse nível. Eu tava lá na média da turma, mas quando eu comecei a me esforçar, eu consegui sair da média, né? Uhum. Então, com esforço. Né? O esforço vence talento, não adianta, cara. É. Que massa, velho. E aí você via aqueles caras, mas com certeza os caras não estão onde você tá hoje, né? Então isso é legal também. Tiveram outras vidas, né? Eu tive outro caminho também. Tá Com todo mundo certeza. tendo sucesso, tá tudo bem, tá ligado? Eles estão em outros empregos, eu tô em outro. E eu acho que tá todo mundo feliz, né? O que importa é isso, sabe? Ah, com certeza. Cara, nunca houve uma competição. Nunca houve. Porque hoje em dia, todo mundo que terminou o curso tá bem empregado, tá fazendo as coisas, né? Então a gente às vezes fica perguntando assim, pô, será que essa galera tá competindo comigo? Como é que vai ser na frente? A gente vai fazer um concurso, eles vão ser meus competidores? Não, velho, a única competição é contigo mesmo. Ah, total, total. Eu acredito muito nisso. Hum. Porque você tem que na verdade, é difícil de tu não se comparar com as outras pessoas. Isso é Sim. claro. Mas você tem que se preocupar. Não que você não pode olhar pro terreno do vizinho, mas você tem que olhar pro seu terreno e olhar a sua grama. E você tem que Isso. melhorar a sua grama. Você não adianta você olhar para a do vizinho, que a do vizinho você não vai conseguir chegar lá como ele Exato. chegou. Agora, na sua grama, você pode plantar, que daqui 1, 2, 3 meses ela vai ficar verdinha, vai ficar bonita. O importante é a sua Exatamente. grama ficar melhor dia após dia, né? Não a grama do vizinho. É você focar a atuação na esfera onde você consegue alcançar, né? Se tinha uma esfera assim, se além disso, tudo que você fizer não vai adiantar em nada, não tem para que gastar energia naquilo, né? Só gasta energia nas coisas que você consegue mudar, que tem dentro do teu alcance. E, cara, raramente isso sai do teu próprio controle, pessoal. Raramente. Nem outras pessoas você consegue controlar, tá ligado? Com Então, cara, certeza. depende tudo de ti, tudo da tua mente, principalmente. Até depois que você desbloqueia a sua mente, tudo começa a fluir, né? É, Isso é fato, cara. Sua mentalidade diz muito sobre o caminho que você vai e para onde você tá indo. com É certeza. ela que manda no jogo dos seus resultados. Exato. Incrível, nossa. Profundo, hein? É isso. Bom, eu A gente concordo. compartilha do mesmo mindset, assim, Com podemos dizer. certeza, com certeza, com certeza. Quem tá nos ouvindo, cara, tenha isso em mente. Que quanto mais você melhora aqui, em volta é consequência do que tá aqui dentro. Então é muito importante que deixar isso claro, né? Isso Isso é claro fato. e não é só claro, dar esse conselho, porque a galera acha que não, vou ficar programando e eu vou sair do lugar uma hora ou outra. Pode sair do lugar? Pode. Mas que vai mandar onde você vai tá aqui dentro. Isso é. Então você tem que configurar aqui bem configurado para que o resto funcione da melhor forma. Exato. Boa. Nossa, profundo. Foi. Bom, então, então essa experiência no mestrado foi, digamos assim, você aprendeu muito, você bateu bastante cabeça também, como Uhum. era de se esperar, né, num curso de mestrado. Um Sim. dia ainda quero chegar lá. Eu sempre falo, né, quando eu crescer, eu quero ser que nem você, ô André. Pô, Pô, cara, que isso, né? mestrado é massa demais, cara. Eu quero chegar lá também um dia. Cara, foi bom o desafio, mas muito mais ligado pro lado pessoal, não tão técnico, né? Beleza, teve desafio técnico, mas eu cresci muito mais como pessoa e consegui me entender muito mais do que a parte técnica, né? Porque a parte técnica, pô, você faz um projeto, você faz um curso, você faz uma parada, você aprende, né? Mas eu aprendi a como superar desafios, como superar minha mente, como superar as barreiras, tá ligado? Então, para isso foi muito engrandecedor. Ai, que massa. Show de bola. Muito bom.
E aí, como que foi? Você conseguiu... Você estava trabalhando junto, só focado no mestrado, ganhou Só uma bolsa, mestrado, é. e Só ó, mestrado. focou até... Quanto tempo foi de Isso. mestrado? 2 anos, foram 2 anos. No primeiro ano eu matei todas as disciplinas que tinha que estudar, né? 6 meses, matei as disciplinas e já comecei a pensar na minha tese, né? Nessa época eu já estava fazendo pesquisa, lendo artigo, fazendo resumo, essas paradas. E no próximo ano eu foquei somente na parte de codar e desenvolver, fazer os experimentos e escrever o artigo, né? No final. E, cara, esse artigo me rendeu uma publicação que foi em Portugal. Eu fui lá para Portugal apresentar essa publicação, tá ligado? Então, foi Uau! muito bom, velho. Foi muito Então bom. você matou as coisas chatas no primeiro ano e depois você só ficou Isso, com as coisas mesmo de produção de conteúdo seu, né? exato. Isso. Foi estratégia do meu orientador. Ah, legal, e com certeza deu certo aí, ó. Tamo aí. É. E Ah, como é que... pronto, pronto. Ele foi meu primeiro mentor, né? Que eu encontrei. Então, tenho que agradecer muito a ele. O Thiago Nascimento. Se Thiago ele estiver me ouvindo um Nascimento. dia aí, o cara foi muito bom. Ele me ajudou bastante. Thiago Nascimento. Um abraço aí, Thiago Nascimento. Você que ajudou o André, mentorou o André Isso aí, nas primeiras fases dele aí. Excelente. isso aí. E como que foi então esse projeto desse um ano? Eu acredito que o primeiro ano ali foi tranquilo, assim, tipo as matérias e tal, foi de boa. Sim, Quer sim. dizer, de boa entre aspas, né? Que foi um ano de estudos, né? Isso, isso. E como é que foi o segundo ano, então? Foi a época de dormir No laboratório. no laboratório e muito Foi. aprendizado também, batendo muita cabeça. Isso, exatamente. É. Porque, cara, basicamente é você sozinho, né? Eu tava fazendo um projeto sozinho. Só quando eu travei mesmo assim. Ah, eu esqueci de dizer, né? Quando eu travei que pedi pra sair, o professor falou: calma, meu jovem gafanhoto, né? Calma, Padawan. Ele O Thiago falou: chegou ó, aí e falou isso aí. isso, exato. Ele falou: André, tira aí 2 semanas, vai pra casa, vai beber cachaça, vai descansar, vai jogar videogame, Mas tá certo, tá vai certo. descansar. Daqui a 2 semanas você volta, eu vou te ajudar. Vamos dar uma pausa aí, né? Aí ele colocou um cara para me ajudar a pensar, né? Foi justamente isso que me ajudou, essa pausa, né? E esse cara que veio e olhou com uma visão de terceiro e conseguiu me fazer perguntas das que eu estava me perguntando a mim mesmo, né? Que Aí da hora, destravou, velho. Aí cara. Que destravou. da hora. Então, o cara já tinha experiência, né? O cara sabia que as coisas travam, assim. Então, ele me deu tempo, né? Ele falou: vai para casa, vai tomar cana. Vai tomar uma cana, vai relaxar um pouco, vai É, jogar e depois você volta. volta aí que a gente conversa nisso aí. Aí deu Ca- certo, velho. Deu certo. Ô, isso é pra tudo se tu for ver, né, Pra cara? tudo, pra tudo. Tu tem, por exemplo, na programação, às vezes, tipo, o cara tá fazendo um projeto, muito tempo batendo cabeça ali no negócio. O Uhum. cara vai, sei lá, dormir. O cara acorda no outro dia com a solução do problema do teu algoritmo. Velho. É. Ai, cara, nossa, eu ia falar um negócio de velho agora. É batata, mas não tem outra palavra. Já É. passei por isso muitas Cara, vezes. Né? é isso, cara. Você vai dormir, a solução do algoritmo tá na tua cabeça. Uhum. Tipo, é muito isso. Você sai daquilo ali, daquele problema, e aí depois você volta e aí resolve ele. Já aconteceu com isso com você também, né? Muitas vezes. A pior foi no mestrado, como eu disse, né? Mas depois isso aconteceu mini vezes, assim, que, como eu já tava calejado, né? Da surra grande. Aí eu já falei, pô, isso aqui parece aquela situação. Eu vou dar um tempinho aqui, que depois eu penso. Aí resolvia. Cara, top demais, incrível. É muita coisa pro cara assimilar, não tem como Muito. em pouco tempo do cara fazer tudo de uma vez, né? Não tem, velho. Tem, impossível. E depois disso, como é que foi? Tipo, bom, você falou do seu projeto lá em Portugal, mas conta um pouquinho Uhum. mais da experiência do mestrado. Você conseguiu concluir o projeto? O que você desenvolveu ali no mestrado? Tá, beleza. Então, como eu disse, no TCC era para identificar objetos em um plano no chão, né? A gente colocou os objetos no chão e a gente identificava. Então, para segmentar era muito fácil, porque a gente tinha que encontrar o plano, que era o chão, né? E tudo que não fosse chão eram os objetos que a gente queria encontrar. Então, era Uhum. fácil, assim, né? A gente usou um algoritmo chamado Randstad, que é para fazer parametrização com base em uma função da matemática, né? Essa função, ela encontrava linhas, né? E várias linhas somadas formam um plano, tá ligado? Uhum. Então, a gente usou essa função no primeiro cenário. No segundo cenário, a gente também usou essa função para identificar paredes. Então, a gente mudou o contexto. A gente tentou identificar
paredes, escada, portas, basicamente porta, né? Porta mesmo, assim, que você entra. Doorway, que a gente chama, né, no inglês, que é uma porta, mas não é como se fosse uma porta, é um caminho, é como se fosse uma estrutura de uma porta sem a porta, arrancar a porta, sabe? É só uma passagem, assim. Porta mesmo, escadas, né, e colunas. Então a gente fez uma microsegmentação do plano todo. Então a gente tinha a área de visão toda, a gente tinha muita informação, a gente diminuía essa visão para focar só em um ambiente específico, e a partir disso a gente conseguia partir para a próxima segmentação. Foi justamente essa microsegmentação que eu estava travando, sabe? Aí tive que aplicar, cara, umas funções matemáticas para fazer a modelagem dos objetos que a gente estava tentando encontrar, né, para a gente identificar um sensor. E basicamente eu fiz isso para aplicar no contexto de localização e navegação da robótica. Ou seja, o robô ia passando por um ambiente e ele ia fazendo um mapeamento. Então ele via uma porta com o meu algoritmo e falava, essa porta está na posição X. Ele depois via outra porta, essa outra porta está na posição Y. Ele ia passando pelo ambiente e via uma escada, né? Uma escadaria subindo. Essa escada está na posição X mais 10, por exemplo. E com isso ele fazia um mapa que ele depois conseguia se localizar sozinho. Então a gente mandava, vai do ponto A ao ponto B. Aí ele ia lá, navegando assim. Passe pela porta tal. Ele ia, passava pela porta tal, sabe? Então esse algoritmo de identificação de objetos que eu fiz foi para construir um mapa e ajudar os robôs, né, a navegar de forma autônoma nos ambientes, sabe? Uau! Foi esse contexto aí. Que incrível, cara, que incrível. Parada bem louca, né? Mas, cara, que massa, velho, incrível. Mas ele se locomovia só no plano, né? Não subia escada, não fazia isso. Não subia escada não, né? Justamente ele identificava escada. Eu ia falar, tem uns 3 anos só pra subir uma escada. Não, ele não subia escada, não. Mas ele conseguia, tipo assim, mapear tudo e, tipo, fica lá perto da escada. Daí ele... Exato. Ele fazia o caminho até ele também conseguia mapear a escada para baixo, né? Para ele não cair também, né? Então, era isso. Aqui tem uma escada descendo, então ele tinha um limite lá que ele podia operar também. Ajudava nisso. Você colocou um if importante lá. Exato. Para o robô não passar direto assim, né? E o robozinho como é que era? Era tipo... tinha um Kinect também? Tinha. Ele se chama Turtlebot. Tipo, turtle de tartaruga e bot de robô. Você consegue colocar no Google, vai ser um dos primeiros resultados. A gente usou o Turtlebot 2. Então, se você conseguir procurar no Google aí, basicamente ele é um instante, cara. Um instante com roda embaixo, ele vai andando assim, e tem esse sensorzinho que vai mapeando. Aí, basicamente, era só para navegação, né? Mas se você quiser, por exemplo, pode colocar um braço robótico para pegar objetos, essas coisas. Mas o contexto era só na navegação e mapeamento. Da hora, ele tem um Raspberry Pi, é isso? Tá lá dentro dele? Dá para ter também, dá para ter. Mas a gente usava um notebook. A gente colocava um notebook que era a base do processamento dele. Mas a gente consegue também embarcar, né, para usar nele. Legal. Você botava o notebook em cima dele, assim? Era, em cima. Que da hora. A gente ficava com a tela, tipo assim, vendo, sabe? O que ele tava fazendo e tal, claro. Isso, a gente tinha o retorno da câmera que ele tava vendo, né, do sensor. Show. Que massa. Aí a gente usou muito Linux para isso, velho. O software que a gente utilizou para fazer a programação chamava ROS, né? Robotic Operation System. E ele é um programinha, um software que você instala no Linux, sabe? A gente usava o Ubuntu para isso. Ubuntu. Aí ele é programado em C++ e em Python, né? Aí a gente construiu os algoritmos em cima desse software para... Mentira, não, desculpa. A gente construía os algoritmos em cima do C++ para integrar com esse software, né? Cara, que massa, velho. E os algoritmos foram tudo utilizando machine learning. A gente aplicou técnicas de machine learning para ajudar na segmentação e identificação dos objetos, né? Também. Exatamente. Caramba, e tudo biblioteca de Python e C++? Python e C++. Na época você construiu uma biblioteca ou você usou? Não, cara. Jamais. É uma biblioteca, era mantida por uma comunidade aberta, né? Basicamente todo robô utiliza essa biblioteca, mas o que eu fiz foi construir módulos em cima dessa biblioteca, entendeu? Esses módulos eram novidades, né? Era um algoritmo novo que a gente estava realmente construindo. Que da hora, cara. Nossa, trabalho... Aí a gente nem publicou isso para a comunidade na época, assim. Não sei porquê, ficou com a gente o código, né? Mas na época eu também não estava muito entusiasta com software livre. Devia ter feito um PR lá, né? Pra galera, mas boa. Eu tenho esse código talvez num pendrive esquecido aqui na minha gaveta. Isso aí é massa publicar, pô.
E aí, É, e boa isso te ideia. levou para Portugal, é isso? Foi, cara, foi justamente isso. Eu fiz um trabalho tão fantástico no mestrado que o meu professor me indicou para ir trabalhar como pesquisador em Portugal. Eu Caramba. participei da seleção e consegui passar, ser chamado para ir para Portugal para trabalhar também com robótica, né? Que Então, cara, massa. é aquilo, né? Se faz um bom trabalho aqui atrás, as pessoas vão se lembrar, vão te dar outra oportunidade aqui, que depois vão dar outra oportunidade aqui, e daqui na frente aqui. Então, por onde você passar, faça um trabalho de excelência. As pessoas não vão te esquecer, tá ligado? As pessoas vão te dar oportunidades na frente. Você chega aqui no trabalho, você falta reunião, não entrega o código de qualquer jeito, né? É mal educado. Cara, você fecha tanta porta na tua vida, tá ligado? Que tu nem sabe. Mas Com onde que você certeza. passar, se você for excelente, as pessoas vão te chamar de novo para grandes projetos, sabe? E Com basicamente, certeza. tudo na minha vida, todas as oportunidades foram assim, foram oportunidades passadas, né? As melhores. A energia que você deixa é fundamental para que as pessoas consigam lembrar de você, né? Então, Exato. é muito isso, cara. As É empresas que isso. eu passei, geralmente também, cara, todas elas sempre tiveram boas novas, assim, quando eu Uhum. trabalhava nessas empresas. E agora trabalhando para mim também, né? Tem que dar o meu gás todo para poder que meus clientes consigam ser bem servidos e bem acolhidos Exato. por mim também. Então, é tudo que você Exato. faz, cara. Tudo que você faz é você tem que colocar o amor e tudo, Tem toda a sim, energia velho. possível, toda a tua intensidade. Você tem que Porque ser você tem que. genuíno com aquilo, né? Genuíno, Aí que entra, intencional, pô. né? Se você quiser entrar na programação só pela grana, cara, você não vai ter carreira mais infeliz na tua vida, tá Com ligado? Então certeza. entra nessa área se você realmente gostar, se você tem paixão, se aquilo te brilha os olhos todos os dias. Se todos os dias você se pergunta, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida? E a resposta é sim, tá ligado? É isso que vai te fazer um bom profissional de TI. E profissional de qualquer área também, assim, né? Tem que Com amar certeza. aquilo, velho. Tem que amar realmente. Com certeza, tem que amar aquilo, senão você não consegue, né, cara? É. Ah, top demais, meu Deus, cara. Muitos insights, né, velho? O papo Muitos tá legal, velho. insights. A galera vai, ó. Se o nosso cérebro já tá explodindo, imagina de quem tá ouvindo a gente depois. Bom, e aí você, bom, finalizou, foi pra Portugal, a galera curtiu. Você chegou a ficar lá ou você só foi, daí depois voltou, depois que terminou a pesquisa? Como é que foi isso? Então, eu fiquei 1 ano e meio lá. Quase, mentira, quase 2 anos. Conheceu a E Europa toda lá, então. foi, velho, foi. Eu conheci a região de lá, da Espanha, viajei de férias também, foi bem legal. É, que E massa. eu, cara, eu fiquei até o final do projeto. Eu falei assim, velho, eu entrei pra fazer um trabalho. Eu só vou sair quando ele tiver concluído, Ah, uau, tá caralho, ligado? velho. E, Obsessão velho, pura. passei por merda lá, velho. Fiquei sozinho, triste, depressivo, em um país diferente, frio pra cacete. Então foi outra grande experiência da minha vida, tá ligado? Caramba, E, velho. cara, eu toda hora, tipo, mais pro final, eu ficava pensando, cara, quero vazar, que tá ruim e tal. Mas não, pô, minha cabeça estava focada em fazer aquilo que eu tinha me comprometido, né? A minha palavra, a minha honra era o que estava em jogo, né? Eu falei Uhum. que ia ficar, eu falei que ia entregar o projeto, agora eu vou terminar essa porra até o final, tá ligado? Não importa se minha cabeça tá pipocando aqui para outros lados, né? Mas, obviamente, eu procurei me cuidar, fiz acompanhamento psicológico lá também, assim, né? Tem Mas que não me fazer, cara. deixei. Cara, depois que eu comecei a fazer, ó, uma outra dica pra galera que acha É, que tem preconceito com isso. Acompanhamento psicológico é a melhor coisa que você vai super fazer da sua importante. vida, velho. Isso é, Porque velho. é cuidar de você mesmo, cara. Cuidar daqui, ó. Lembra da mentalidade que a gente tava falando Voltando, né, antes? pra mentalidade. Cara, é aqui, velho. Cuidar daqui e você cuida de tudo o resto, velho. Você cuida É. de tudo. Eu gosto muito. Um beijo pra minha psicóloga Karina. Ela é incrível, me ajuda muito, cara. É importantíssimo, importantíssimo cuidar da Eu também saúde mental. faço, velho. Faço toda semana, toda semana. Tô lá cuidando da minha mente. Cuidando da sua mente, você cuida do seu corpo também, né? Toda semana. Com certeza, é importante Importantíssimo, demais. importantíssimo. Importantíssimo, com certeza. E aí depois, bom, você cuidou dessa saúde mental lá também, Com certeza. obcecado por finalizar né, entregar o que você tinha proposto. O que Sim, você tinha sim. proposto de entregar mesmo? Sim, aí foi um projeto que eu fui fazer lá, que era um projeto de braço robótico, né? Ou seja, a gente tinha um braço que fazia uma ação, pegar um negócio, colocar no canto. E a gente estava basicamente fazendo uma programação automática com esses braços, baseado no ambiente que ele estava inserido. Então a gente basicamente falava assim, ó, tá aqui o ambiente que você tá, a gente tinha uma simulação, né? Como se fosse um digital twin, um modelo da fábrica real, né?
Então a gente tava usando um software de modelagem em 3D também para fazer isso, né? Basicamente a gente tinha uma fábrica lá escrita, né? Parecia um The Sims da vida, sabe? Aí lá tinha um robozinho assim na fábrica. Aí a gente fez uma programação automática para o braço, bastando dar alguns inputs, que era o quê? O ponto de início, o ponto de final e basicamente o layout dos objetos que ele queria pegar. Então a gente passava esses 3 pontos para o algoritmo e o algoritmo ia programar o braço robótico automaticamente, inclusive fazendo desvio de obstáculos que tinha no ambiente. Por exemplo, Caralho! se o ambiente tivesse aqui, né, e tivesse uma coluna aqui, então a gente tinha esse ambiente mapeado que tinha essa coluna. Então se o robô viesse por aqui, ia bater, né? Então ele tinha que pegar um objeto aqui na frente, vir desviar dessa coluna e colocar aqui atrás, assim, tá ligado? Caraca, velho. E tipo assim, a gente conseguiu fazer um mapeamento utilizando o algoritmo A estrela, basando tipo assim, ó, o ponto de início é esse aqui, o ponto final é esse aqui, mas tem um obstáculo na frente. Encontre o melhor caminho para você fazer essa rota. E ele programava o braço do robô automaticamente, certinho com isso. Caramba, cara. A gente fez uma Qual que era o programação algoritmo? automática. Era A estrela, é um a algoritmo estrela, pode crer. Já ouvi path falar planning, né? desse algoritmo aí. É. Na cadeira, Aí- inclusive, de inteligência artificial que eu tive na faculdade. Sim, sim. Aí a gente tinha um desafio de fazer esse algoritmo em espaço de junta do robô, não em espaço de posição. Porque em espaço de posição, em 3 dimensões, era milhares de possibilidades, sabe? Porque, tipo assim, aqui tem um ponto, mas aqui também tem um ponto, aqui tem um ponto, aqui tem outro ponto. Se você for ver o tanto de pontos que existem no espaço, existem milhões de pontos, né? Sim. Mas em relação a ângulos das juntas do robô, existem poucos ângulos que o robô pode atuar. Então eu fiz uma discretização no espaço de junta do robô, aí tive que aplicar matemática pra caralho. Nossa, muita Porra, matemática, cara. Aí isso rendeu um artigo, cara, também que a gente apresentou na conferência, a gente ganhou o melhor prêmio da conferência, e a gente foi convidado para escrever uma continuação desse artigo numa inglesa, numa revista inglesa, tá ligado? Então, tipo assim, Caramba! só detonando, velho, tá ligado? A minha obsessão, né? De novo aí, ó. Só Obsessão, cara. Obsessão vs talento, né, cara? eu descobri um monstro depois que eu comecei o mestrado, velho. Cara, que massa, velho. Ninguém para mais, não. Minha mente agora. Ah, ninguém para Cara, mais você, velho. isso você também consegue, velho. Qualquer pessoa que tá aqui me ouvindo, né? Ouvindo a gente, consegue, cara. É só você acreditar em você mesmo. Você descobriu aquela coisa que você é bom, né? Descobrir aquele seu potencial. Depois que você se descobre, que a coisa mais importante é você ter o autoconhecimento, você vira um monstro, velho. Então, todo mundo é possível de grandes coisas. Basta você descobrir aquilo que você é bom. Ah, com E certeza. como que você descobre? Como que você descobre, né? Você pergunta, você é que é novo assim? Tentando, experimentando. Olha o tanto de merda que eu passei na minha vida, né? Só dessa historinha que eu contei. Pra Caramba, cara. me descobrir, tá ligado? Então você também consegue, cara. É só tentar. Vai tentando várias coisas. Um dia você vai se encontrar. E olha que a gente nem chegou na parte principal ainda, né? A gente tá só. E olha que, cara, ó, já passou um tempo aqui no podcast. Já, O cara. tempo passa muito rápido, né? Passa muito rápido, velho. Nossa, cara. E aí, depois que você. Bom, nossa, que massa. E você tem continuação desse projeto? Assim, você tem planos de continuá-lo? Como é que tá esse projeto? Tá, então o projeto foi encerrado. A gente colocou a aplicação na fábrica mesmo. A gente testou em algoritmo e testou na fábrica real, numa apresentação que teve. Então, foi alguns investidores, a gente lançou o projeto. Teve uma confraternização, né? Abriu champanhe a galera, tá? Foi muito legal, foi muito legal. Que E massa. hoje em dia eles usam esse projeto lá dentro da indústria mesmo, né? Da fábrica deles, do pessoal, da empresa, né? Que foi o cliente lá. Que da hora. Cara, foi um projeto de 4 anos, eu peguei para assumir nos últimos 2 anos, né? Então, eu peguei uma parte que já estava em andamento, assim. Foi difícil também, mas consegui, né? Legal. E, pô, o projeto finalizou, né? E eles hoje em dia usam. Não, aí depois eu vim pro Brasil, eu não sei como que ficou, sabe? Mas foi um projeto de sucesso mesmo, assim, a gente conseguiu. Que da hora, cara. Massa demais. Nossa, cara. Doideira. Uau. E aí você voltou pro Brasil? Bom, temos alguns minutos ainda, mas vamos embora. Você voltou pro Brasil e como é que foi essa volta sua pro Brasil? Tá. Então, tipo, né? Você voltou quando? Que ano? Final de 2019. Final de 2019, bem antes da pandemia Antes ali. da pandemia. Uhum. E, cara, eu voltei pra cá sem emprego, né? Eu vim morar com minha noiva. Sem emprego com a noiva? Vim morar com minha noiva. E eu cheguei aqui sem emprego, mas eu sabia que eu tava vindo pra maior capital da América Latina, onde tem mais oportunidades, né? Na área de TI.
E, cara, foi tipo, mandando currículo, fazendo entrevista. E em 2 semanas eu consegui tá com um emprego que, tipo assim, beleza, pago as contas, agora tá bem, né? Posso realmente me juntar com minha noiva aqui, que quem vai assumir as coisas agora sou eu e ela, né? A gente consegue não depender de pai e mãe Consegue aqui, né? pagar uns boletos. Consegue pagar os boletos. Aí, pô, o primeiro emprego foi, assim, legal achar, foi relativamente rápido, mas porque eu tava aqui na cidade, né? Ou seja, eu fui pra entrevista pessoal lá, mostrei, conversei. Então, Uhum. naquela época era mais assim, né? Não tinha tanto online, era mais entrevista pessoal antes da Era pandemia. mais pessoal. E, tipo assim, só o fato de eu ter vindo pra cá me ajudou. Porque antes eu tava tentando conseguir trabalho remoto. Não, trabalho antes de vir, né, pra cá. Uhum. Mas eu não conseguia. Tipo, não conseguia. Mas só depois que eu cheguei aqui que eu fiz algumas entrevistas e eu consegui, né? E o Sim. LinkedIn me ajudou a conseguir um emprego pelo LinkedIn mesmo. Aí, ó, ferramenta que o pessoal precisa dominar é o LinkedIn, né, cara? Com Isso é, certeza. velho. Se quiser um emprego na área de tecnologia, o LinkedIn é a ferramenta número 1 que você tem que se preocupar É. para fazer portfólio, fazer Isso. currículo bem feito lá, postar os seus certificados, né, do que você está estudando, o seu portfólio. Exatamente. LinkedIn é a porta de entrada de toda rede social. É. De toda a área de tecnologia, caso você queira Isso. entrar, né? Exatamente. Depois que você conseguiu. Bom, você fez muita entrevista, então. Quantas entrevistas você lembra, mais ou menos? Para Cara, conseguir essa sua primeira vaga? an antes, eu tinha feito, antes de vir pro Brasil, né? Eu tinha feito uns 7, 5, entre 5 e 7. Mas aqui no Brasil eu fiz 2 só. Na segunda eu já consegui, né? Uma olha quantos não que você levou, né, cara? Levou um É. monte de não até Ah, conseguir o velho, seu primeiro sim. o currículo que eu mandei, velho, eu mandei mais de 100, tá ligado? Mandei mais de Nossa, 100. cara, olha só. Mandou mais de 100 currículos. Para Exato. 7 entrevistas, velho. Olha isso. É, exato. Então, cara, resiliência pura. Resiliência é Uhum. obsessão pura, não tem? É. Você tem que ser assim, velho. Tem que ser assim. E Tem depois, que... como é que foi? Tipo, foi na primeira oportunidade, conseguiu, aí conseguiu Uhum. pagar suas contas, se juntou com a sua noiva. Foi. Cara, eu comecei ganhando R$ 5.000 aqui em São Paulo. Que, cara, é um trabalho que um porteiro ganha. Uhum. 5 mil reais cara, O porteiro ganha R$ 5.000 aqui, tá ligado? Então, tipo assim, o inclusive ele cara ganha realmente alto. falou. O cara falou, esse salário tá baixo pra você. Mas eu falei, é o que eu preciso. Né? É o que eu preciso pra dar meu start, né? Eu não preciso mais de que isso. Isso aqui vai cobrir, vai conseguir pagar os boletos, eu não vou ter dívidas. Tá ótimo, tá ligado? E depois disso só foi aumentando. Troquei de emprego, tive oportunidades melhores. Nunca parei de estudar, fazer curso, né? Então, tipo assim, destravou, cara. Destravou depois que eu me conheci, o que eu era bom, né? Eu comecei a alimentar essa fornalha, né? Alimentar. E é aquilo que eu disse. Você tem que descobrir o que você é bom. E alimente essa fornalha quando você descobrir. Ah, incrível, incrível demais. Demais, cara. E você sempre, nas suas oportunidades, você sempre trabalhou com machine learning mesmo, sempre. Isso. Todas as Sempre. empresas. Todas as empresas, né? Eu trabalhei um pouco com Python, né? Esse meu primeiro emprego aqui em São Paulo foi com Python. Era só Python mesmo assim. Aí foi, cara, era o que tinha, era o que eu conseguia pagar minha conta. Pronto, tinha que ser. Uhum. Aí depois eu fui procurando oportunidades que tinha machine learning, né? Aí então eu fui depois melhorando. E Você depois que foi eu filtrando consegui, daí. Legal. fui filtrando. Hoje em dia, tipo, é muito natural só chegar oportunidades para mim nessa área, assim. Né? Justamente foi a área que eu construí meu currículo em cima. Sabe? Que da hora, cara. Pô, que massa. Aí você conseguiu consolidar, ser um cara consolidado na sua área, e aí as empresas só te chamam para essa Nessa função. área. Ninguém não chegam para ti no LinkedIn, ó, você quer trabalhar aqui como programador Java. Não. Não chegam Não, mais pra porque os ti. caras filtram, né? Os caras vê, tipo, meu perfil lá. Ah, o cara sabe Python, dados, né? O cara é machine learning. Então, recrutadores, focam mesmo nessa área. Mas isso não quer dizer que só existe vaga para essa área, tá ligado? Existe várias áreas aí para vaga. Tem muita, Java muita. é uma delas, tem bastante gente que usa Java. Tem também a JavaScript, também Go, que é outra linguagem também que é bem paga. Então, tipo assim, pô, só porque eu tô contando minha história com machine learning não quer dizer que essa é a melhor área, tá ligado? Cada um tem a Não. sua, né? Por exemplo, É, me baseei toda a minha carreira no Java, que sim. foquei mais na parte do back-end. Mas, enfim, cada um tem a sua jornada, né? Cada um tem Exato. A sua paixão, a né? sua paixão, É. exatamente. Se você faz aquilo
porque você ama, realmente tem aquele interesse genuíno, você consequentemente vai ficar bom, né? E as pessoas vão perceber isso e vão te dar oportunidades. Então, cara, siga aquela área que você acha melhor para você. Com certeza. Acredito muito nisso também. Velho. E, Pô, bom, se eu fosse desenvolvedor front-end, cara, eu ia eu desenvolver ia embaixo ter... da fonte. Cara, eu sou full stack, mas, cara, eu gosto mais do back. Eu É, boto back-end porque eu gosto mais. eu ia viver Mas embaixo da fonte, pô. no front-end, cara, eu bato muita... Nossa, muito Stack Overflow, é muita pesquisa para fazer um botão ficar verde, por exemplo. É, Então, é muita coisa que eu tenho que pesquisar. Já no back-end, para mim, é mais natural, né? Então, cada um tem a exato. sua especialidade, né? Isso, é. Siga ela, cara. Alimenta a fornalha nessa sua especialidade aí que você vai ficar bom. Ah, com certeza, boa. E você, bom, você tem 7 mentorandos, então, e você criou uma comunidade chamada The Machine Head, é isso? Foi. Foi bem na pandemia, cara, que eu tava bem isolado, estávamos todos isolados, né? Então, lembra um pouquinho aí, naquela época que a gente não tava realmente sabendo o que estava acontecendo, a gente tinha que ficar trancado em casa, sempre de olho nas notícias, né? A ansiedade foi lá para cima, a falta de contato humano, né, realmente foi cortada. Então, todo mundo se sentiu muito assim, assustado, isolado, querendo contar com o apoio de pessoas, né? Eu me sentia assim, desse mesmo jeito. E nessa época eu pensei, cara, o que é que eu posso fazer que seja bom para mim e bom para os outros, né? Eu pensei, vou criar uma comunidade de tecnologia, eu vou ajudar pessoas a falar dessa área, assim eu vou estar exercitando também meu conhecimento, vou estar ajudando pessoas. Eu criei com o intuito de realmente tentar monetizar mais lá na frente, né? Talvez vender curso, alguma parada assim. Mas eu fui vendo que eu não tinha muito esse perfil de vender e fazer curso, essas paradas, né? Eu realmente queria criar uma coisa que fosse genuína, realmente ajudar essas pessoas, não só colocar um curso para encher meu bolso, tá ligado? E tipo assim, é isso. Não. E aí eu comecei a pensar qual a melhor forma que eu consigo ajudar as pessoas com o que eu tô fazendo. Então, eu ajudo de graça, né, também, pessoas entram em contato comigo no inbox, mas eu também abri mentorias. Então, mentorias eu tô lá presente, dedicando meu conhecimento, minha energia para aquela pessoa única lá, né? Então, ao invés de fazer um curso de Python, que tem vários na internet, né? Eu realmente dou uma mentoria, que é aquilo que eu sei fazer melhor hoje em dia, né? Então, foi com esses objetivos que eu criei a comunidade. Cara, e hoje eu não consigo viver sem isso, né? O quanto eu evoluí pessoalmente, o quanto eu ajudei outras pessoas, e eu tenho orgulho de ter criado isso, tá ligado? Apesar de ser pequenininho ainda, mas é uma coisa que eu sempre vou fazer pelo resto da vida, sabe? E Ah, eu incrível. realmente criei uma parada que, cara, eu ajudo uma pessoa, tá ótimo, tá bom, eu estou ajudando, tá ligado? Eu não tô só vendendo mais uma porra de um curso aí que não vai agregar nada na vida de ninguém, tá ligado? Massa demais, cara, com certeza. E como é que faz? Bom, depois eu vou perguntar como é que faz para te encontrar, vamos deixar pro final. Sim, Mas eu queria, antes dessa pergunta, eu queria te perguntar a seguinte que drama. questão, aquela mais polêmica de todas, né? Aquela pergunta que a gente sempre... É polêmica. A última pergunta é sempre polêmica. É... Brincadeira, não é tão polêmica assim, não. Como você já é mentor de pessoas na área de tecnologia, já sabe mais ou Uhum, menos o que as pessoas precisam e como que sim. elas conseguem, de fato, alavancar a carreira delas para poder entrar na área, de fato, quem quer, e como você mesmo falou na questão de genuinidade, né? Porque não adianta Uhum, você só querer entrar por entrar, porque o negócio aqui você tem que ter gostado do que você faz, né? exato. E isso não só para a área de tecnologia, mas para nossa área também. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que você diria para as pessoas que estão começando agora na área de tecnologia e quem quer migrar de carreira, vir para a área de tecnologia? O que você diria para essas pessoas? Tá, legal. Primeiro, experimente, tente, se desafie, né? Tipo, se tem alguma dúvida, realmente, vá até o final e tire aquela dúvida, né? Então, dentro da área de tecnologia, existem várias outras áreas, né? Então, se você não se deu bem com a área, não quer dizer que você não vai se dar bem com as outras, né? Procure entender o leque de opções que você tem aqui dentro, né? Você pode fazer alguns exercícios, né? Realmente entender tua personalidade, se você é mais lógico, se você é mais visual, para tentar focar um pouco, né? Naquela área que talvez tenha mais a ver contigo, baseado nas tuas experiências passadas, né? Mas tenta, cara, tenta. Se você começa uma coisa e não dá certo, tenta mais uma vez, realmente viu que não dá, vai para outra área da tecnologia, tenta se descobrir. Vai te ajudar muito o papel de um mentor, né? É uma pessoa que já passou por tudo isso, ele vai te ajudar a guiar também, vai te poupar tempo, né? Então, quando você está numa mentoria, você está encurtando o teu processo.
E, consequentemente, você está ganhando tempo, e tempo é dinheiro, né? Todo mundo sabe disso. Então, conte com pessoas que já passaram por aquilo, conte com mentores, com pessoas que genuinamente querem te ajudar, não só empurrar uma porra de um curso, né? Realmente é isso. E é isso, cara, é tentar, quebrar a cabeça, não desistir. E realmente, se você começa a fazer uma coisa, que você sinta aquele gostinho e diz assim, caramba, que massa, me superei, quero mais. Aí você faz. Depois você chega aquela mesma sensação, nossa, adorei isso, quero mais. Fez de novo. Se você consegue sentir isso, você está na área certa. Incrível, incrível, incrível. Nossa, explodiu a minha cabeça, vai explodir a galera que tá nos ouvindo aqui, com certeza. E, bom, e como que eu... Nossa, depois disso eu tô a ter que tomar até um ar aqui. Boa. Toma uma água aí. Tomar uma aguinha aqui. E, bom, como que a gente faz para encontrar, então, o André nas redes sociais? Como que a gente se encontra no LinkedIn, no Instagram? Como que a gente te encontra lá, André? Beleza. No Instagram eu tô com o nickname themachinehead.ai, né? De inteligência artificial. E geralmente eu uso o André Luiz FC para o meu e-mail e também para o meu LinkedIn. Então, você junta tudo, André Luiz com Z, FC, que é meu usuário de LinkedIn. Mas eu sou bem ativo no Instagram. Se você mandar uma mensagem por lá, a gente troca uma ideia e consigo te ajudar com alguns encaminhamentos. Isso aí, manda mensagem para ele no direct aí, o cara é gente boa demais. É isso. E, nossa, nosso papo aqui foi incrível, André. Muito obrigado pelo papo. Eu mesmo tive muitos insights legais, que obsessão vence talento, cara, isso é fato, né? Então, isso é, velho. levamos aí. Eu levei muitos insights, espero que o pessoal também. E agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Jornada Cast, muito top, cara. Muito obrigado. Tamo junto, Maicon. Eu que agradeço o espaço e tá sendo um prazer. Tem sido e vai continuar sendo um prazer compartilhar tudo que eu passei por vocês, né? Realmente para ajudar as pessoas que não têm mentor. Que eu sofri, cara, bastante. E eu não quero que as pessoas façam pelo que eu passei, né? E é isso, cara. Só agradecer, mano. Só agradecer, meu irmão. Tamo junto, cara. Sorte pra você. Muito obrigado. E a galera, sigam o André, me sigam também nas redes sociais, @MaiconGerardi. E vamos com tudo, que a gente se encontra no próximo Jornada Cast. Valeu.